Seja muito bem-vindo ao nosso Evangelho de hoje. Todo sábado às 14h30 é dia de Evangelho no Lar. Então, estamos aqui reunidos mais uma vez para fazer a nossa palestra. A palestra que normalmente acontecia lá no Esperança antes da pandemia, mas como estamos em pandemia ainda, elas ocorrem sempre aos sábados às 14h30 aqui no Instagram e também às quintas-feiras a partir das 20 horas aqui no Instagram também. E depois essas palestras elas são colocadas lá no nosso YouTube e também no Facebook do Esperança. Diariamente nós temos também a leitura do Evangelho, que no momento estamos lendo um livro da Joana de Ângeles, que chama Episódios Diários. É um livro bem interessante, com várias orientações para a gente enfrentar as nossas dificuldades do dia a dia. É um livro que a mentora nos esclarece de como levar a vida de uma forma mais tranquila. Então, também ocorre aqui no Instagram às 18 horas e depois elas vão para as nossas redes sociais também. Nós temos também o atendimento fraterno que ocorre aqui no Esperança, através do nosso telefone, né? Então, se você estiver precisando conversar sobre alguma coisa que está afligindo o seu coração, alguma coisa que deixa o seu coração mais chateado, mais triste, está mais deprimido, nós estamos aqui para te atender. É só mandar uma mensagem no nosso WhatsApp do Esperança ou então aqui no direct que a gente entra em contato com você, marca um horário. Os atendimentos ocorrem sempre às quintas-feiras das 19 às 20 horas e aos sábados das 13h30 até as 14h30. Vai ser muito bom conversar com vocês. Deixa eu dar boa tarde para quem já chegou aqui: Damiana, Núbia, Sr. Wilson, Nancy, Dona Idalina, Seu Juso, Lia e Sheilita. Sejam muito bem-vindos. Minha mãe acabou de entrar também. Oi, mãe! Então, sejam todos bem-vindos ao nosso Evangelho de hoje. Outro recado que eu gostaria de dar, eu não sei se vocês viram, a gente começou uma série, tipo série de Netflix, sabe? Com episódios. Então a gente começou na última quinta-feira, vai ocorrer sempre às quintas-feiras, a primeira quinta-feira do mês, nós vamos falar sobre a morte. Então o tema é vida após a vida, porque para nós espíritas, nós acreditamos que a vida é só uma fase, uma passagem na nossa vida, né? Então nós temos uma vida, que é desde quando nós fomos criados lá por Deus, simples e ignorantes lá, e a gente foi evoluindo e chegamos até onde estamos hoje e vamos evoluir mais. Então cada vez que a gente está aqui na Terra, é uma etapa que nós estamos vivendo a nossa vida. Então a partir do momento que a gente desencarna, que a gente morre dessa existência, a gente vai se preparar para uma outra caminhada no mundo espiritual, para no futuro ter uma nova reencarnação e uma nova etapa da nossa vida. Então, é uma coisa natural, mas é um tabu para a nossa sociedade, né? Então, a gente criou essa série que vai ocorrer sempre na primeira quinta-feira do mês, esclarecendo dúvidas sobre o que acontece no momento do desencarne, o que acontece quando a pessoa chega do lado de lá, o que acontece com a família quando fica aqui, com os sentimentos que a pessoa fica tendo. Então, tudo isso a gente vai devagar passando para vocês. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem sugerir algum tema para a gente colocar, manda um direct para a gente, que a gente vai encaixar também na nossa planilha, para conseguir atender a todos também, porque nós sabemos que existem muitas dúvidas, né? Uma outra coisa que eu queria agradecer as doações que nós recebemos no último mês, né, para a cesta básica. A gente fez uma campanha aqui nas redes sociais, que o mês de janeiro normalmente é o mês mais complicado para ganhar doações, então estava faltando bastante alimentos e a gente colocou uma lista de alimentos aqui e vocês nos ajudaram e a gente conseguiu entregar todas as cestas básicas para as famílias que chegaram na casa. Chegaram 98 famílias, as 98 famílias foram embora com a cesta, graças a vocês. Então,
Se vocês não acreditassem nesse trabalho, esse trabalho não seria possível. Quando a gente começou lá em março, gente, vai fazer um ano já, 11 meses. A gente já tinha esse trabalho no Esperança de doação de cesta há mais de 15 anos que a gente faz. Mas a gente entregava 50 cestas, 60 cestas, o mês que era uma quantidade maior. Com a pandemia, a gente chegou a doar 131 cestas, que foi o mês passado. Então, no ano passado, a gente doou quase 17 mil toneladas de alimento. Então, só foi possível por causa da doação de vocês. A gente brinca, né, que a gente está aqui pedindo, eu, o Hernani, o Cleiton, nos evangelhos, a gente está aqui pedindo, a gente está agradecendo, a gente está falando, mas ao nosso redor, dado as mãos pra gente, a gente tem uma equipe gigante, muito gigante. As pessoas que estão aqui assistindo a gente, que vão fazer a doação, que compartilham, que falam, ou seja, uma rede gigante de amigos reunidos que fazem o projeto Florescer Crescer. Então, o nome já é um nome sugestivo, florescer, né? Então a gente fala que as pessoas que chegam no projeto, elas florescem, elas crescem, e só é possível graças a vocês. Então, gratidão mesmo a todos vocês, que Deus abençoe cada um de vocês, que vocês possam ter a família família de vocês cheia de amor, de paz, de harmonia, e que nunca falte nada na casa de vocês, principalmente amor, principalmente saúde e principalmente algo para sempre ter o que comer, colocar na mesa. Então, gratidão, gente, a tudo isso. E vamos ter drive-thru no próximo sábado, que será... Ai, gente, eu tô sem um calendário aqui. Eu sei que é próximo sábado e no último sábado do mês também. Mas a gente vai divulgar aqui nas redes sociais, a gente vai estar lá no Esperança para receber. A equipe da Cesta Básica vai estar lá para atender vocês, naquele mesmo esquema. Chega com o carro, abre o porta-mala, a gente retira sem contato nenhum para evitar contaminação. E também gostaríamos de agradecer as doações que chegaram para o bazar. Quando a gente fechou a casa em março, a gente doou tudo que a gente tinha no bazar. E agora chegou a vacina, as pessoas estão começando a se vacinar, e em breve a casa vai abrir novamente, e em breve nós vamos precisar abrir o bazar de Esperança, né? Então voltamos a receber as doações. Então, se você tiver algo para doar que esteja em bom estado, a gente vai ter uma equipe no último sábado do mês lá no Esperança para retirar. No mesmo esquema do drive-thru. Então é só parar, o pessoal do bazar retira, a gente já vai separar. E em breve a gente vai passar as datas de quando vai ser o Mega Bazar, que vai ser uma novidade, que vai ser ao céu aberto, né, ao ar livre, lá fora. Quem conhece Esperança sabe que a gente tem um espaço grande, então a gente vai fazer um evento diferente esse ano. Então, os recados de hoje são esses, bastante recados, eu até anotei aqui, por isso que eu tô olhando aqui para baixo, para não me perder. Então, obrigada a todos vocês. Deixa eu ver quem chegou mais aqui para dar boa tarde. Oi, Edilene, oi, Rose, Gaspar, Hernani, seu Wilson, sejam muito bem-vindos. Então, vamos fazer a nossa prece? Agradecemos a Deus e aos mentores da nossa casa, do Esperança, os mentores individuais de cada um de nós que estamos aqui reunidos hoje, daqueles que vão assistir a gravação depois, a oportunidade de estarmos aqui reunidos para aprender um pouco mais do Evangelho do Cristo. Que as palavras que nós ouvirmos hoje possa servir para o nosso aprendizado do dia a dia, possa nos dar esperança e fé, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Então, o tema de hoje é... A pessoa já começa falando demais e fica sem voz, senão daqui a pouco eu vou fazer o evangelho sem voz no final, né? Então, o tema de hoje é: rezar antes de dormir é necessário? E aí, o que vocês acham? Coloca aqui para eu ver. Se vocês acham que é necessário, se não é necessário. Quando eu faço essa palestra, eu já fiz essa palestra algumas vezes no Esperança, e normalmente eu pergunto: e você faz a prece antes de dormir? Daí todo mundo levanta a mão assim, ó, eu faço. Mas será que faz mesmo? Será que todo mundo faz? Coloca aí se vocês fazem ou não fazem aqui o comentário, para ver quem faz e quem não faz. Quem não faz nem precisa colocar, tá? Então, será que é necessário? Será que a gente precisa fazer? Então, vamos lá.
Esse evangelho de hoje é o evangelho que ele é misturado, um evangelho e um pedacinho de uma aula que a gente dá sobre sono, sobre sonhos, mas hoje eu não vou falar sobre sonhos, eu vou falar sobre o sono, porque já é bem complexo. Uma outra oportunidade eu venho aqui para falar sobre sonhos também, tá? Mas então vamos falar pelo sonho no começo. Então é um pedacinho da aula que a gente tem lá no ESD, né, que é o curso que a gente dá no Esperança, que é o início para quando a gente começa a aprender o que é o espiritismo, né? Então, para a gente se formar, para trabalhar na casa espírita, a gente tem que fazer curso. Então, esse tema, ele faz parte lá do ESD. Então, vai ser um tira-dúvida com um pedacinho de aula e um evangelho. Então, eu tenho bastante coisa para falar. Então, vamos ver se vai dar tempo, tá? Por favor, se eu começar a estourar o horário, coloca aqui pra mim pra não passar muito do tempo. Eu sei que vai passar um pouquinho, tá? Então, tenha paciência. Então, vamos lá. No atendimento fraterno, eu sempre recebo assim, quando eu tô lá no atendimento, as pessoas falando que não estão dormindo bem, que não descansam bem e que tem pesadelo à noite. E daí, uma pergunta que eu sempre faço. Você faz uma prece antes de dormir? De 100 pessoas que eu atender, 99 vai falar que não faz a prece na hora de dormir. E por que a gente não faz a prece na hora de dormir? A gente não faz a prece na hora de dormir? A maioria das vezes as pessoas falam assim, eu não faço porque eu esqueço, eu não faço porque eu tenho preguiça, eu não faço porque eu estou irritada, eu não faço porque não vale a pena, eu não faço porque eu não tenho hábito, aí eu não sei porque eu não faço. Então, normalmente é isso que eu escuto no fraterno. Então, o que acontece? Vamos começar a entender o que acontece quando a gente vai deitar, tá bom? Então, normalmente, a gente teve um dia bem cansativo, bem corrido, todos nós, independente do que a gente faz na nossa vida, a gente tem um dia bem corrido, né? Todos nós, desde que seja alguém que vai trabalhar fora, alguém que cuida da casa, alguém que está aposentado, mas tem as suas atividades, então a nossa vida é uma vida corrida, né? E chega à noite, normalmente a gente está cansado. Então, a gente assiste um pouquinho de TV, quem tem o hábito de mexer no celular, mexe no celular, e daí o sono vai chegando, o corpo vai cansando, e daí, às vezes, a gente põe a TV lá e começa a assistir, pega no sono, quando acorda no meio da madrugada, a gente tira o celular que está do nosso lado, ou a gente desliga a TV, ou quem tem o hábito de dormir, fecha o livro, porque deitou com a cara no livro, e daí a gente vira pro lado e dorme. E daí, a minha pergunta é, vocês sabem o que acontece quando a gente dorme? Será? Vou perguntar para vocês, e vocês respondem aí, participem comigo, tá? Será que a hora que a gente dorme, o nosso corpo, ele tá dormindo e o espírito tá dormindo junto? Os dois estão lá juntinhos, corpo e espírito dormindo juntinho? O que vocês acham? Porque vocês sabem, né? A gente tá na doutrina espírita, a gente sabe que nosso corpo, ele tem um espírito que dá vida para esse corpo. Então, quando a gente tá dormindo, o corpo tá dormindo e o espírito tá dormindo? A Damiana falou que não. E aí, todo mundo dorme, o corpo dorme os dois lá, bonitinho, juntinho, um dentro do outro, assim, quietinho, e tá lá dormindo. Não. Realmente não, Damiana falou que não, seu Juso não, a gente não acontece isso. Quem precisa descansar é isso aqui, ó, o nosso corpo. O nosso corpo, que é matéria, ele precisa descansar, precisa refazer as funções orgânicas, ou seja, a hora que a gente está dormindo, tudo aquilo que machucou, que precisa produção de hormônio, o músculo que distende durante o dia, tudo isso é refeito na hora que a gente dorme. Então, a gente precisa dormir para fazer manutenção desse nosso corpo. Porque se a gente não dormir,
a gente não faz a manutenção correta, então a gente não produz hormônios que a gente tem que produzir, os nossos órgãos não vão sendo refeitos porque eles são feitos de tempo em tempo, a gente vai trocando as células dos nossos órgãos, a nossa corrente sanguínea vai sendo refeita, as ligações dos neurônios vão sendo refeitos e tudo isso acontece a hora que a gente está dormindo. O cérebro está descansando, mas mandando as mensagens para todas as células do nosso corpo para que elas trabalhem de uma forma para refazer, para organizar, para produção. Então, a gente está dormindo, mas o cérebro, o corpo inteiro está produzindo, o coração está batendo, o pulmão está respirando, mesmo que a gente não esteja consciente, porque a gente está dormindo, né? Então, o corpo está lá dormindo e o nosso espírito, ele não cansa, ele não precisa dormir. Então, o que ele faz? Ele larga o corpinho lá bonitinho, fica aqui, Márcia, corpinho da Márcia, que eu vou sair. Só que ele vai fazer o seu passeio noturno, eu falo que a gente vai bater perna por aí, né? Vamos bater perna durante a noite. Só que a gente não desliga, nós somos ligados, a gente é ligado, o nosso espírito é ligado no nosso corpo através de um cordãozinho que chama cordão de prata. Então, ele é ligado aqui assim na nuca da gente. Então, a gente sai, imagina um cachorro que a gente coloca aquelas guias, sabe? Então, o cachorro com a guia, tá aqui a pessoa segurando o cachorro tá aqui, né? Então, é a mesma coisa a gente larga o corpo lá dormindo, fica aqui dormindo que eu vou sair. Então, o espírito tá livre. Ele tá livre. Eu brinco que quando a gente dorme, é um ensaio da nossa morte. Por quê? Toda noite a gente sai do corpo, mas a gente continua ligado nesse corpo. Então, a gente sai e a gente tá livre. Assim como um prisioneiro se liberta da prisão, porque o espírito, quando tá ligado no corpo, ele tá preso a esse corpo, ele tem que fazer aquilo que ele se propôs nessa vida, aqui nessa encarnação. Então, no momento que a gente dorme, esse espírito tá livre desse corpo e pode fazer o que quiser. A gente pode fazer o que quiser à noite, a hora que a gente tá dormindo. Aí que mora o perigo, gente. Por quê? Porque nós, espíritos imortais, mais imperfeitos ainda, que conhecemos somente esse momento da nossa encarnação, porque a gente só tem consciência desse momento, a gente não sabe o que a gente fez em outras vidas, igual aquele filme, eu não sei o que você fez, eu sei o que você fez no verão passado. No nosso caso esse corpo não sabe o que o espírito fez, mas o espírito sabe com quem andou, onde ele estava, com quem que ele gosta de ficar, em que locais ele gosta de ir, quem são as pessoas que ele tem mais afinidade. E nesse momento que o nosso espírito está liberto do corpo, ele pode tanto ir para lugares bons, quanto para lugares não tão bons. Podemos nos encontrar com pessoas queridas que nós amamos desta vida, quanto de outras vidas, quanto podemos nos encontrar com aqueles que não somos tão amiguinhos, sabe? Aqueles que nós temos alguma dificuldade de relacionamento, que eu sempre falo, que as pessoas falam que são inimigos, mas eu gosto de falar que são dificuldade de relacionamento, que um dia a gente vai ter que resolver essas questões. Então, a gente pode ir para uma colônia, estudar, aprender, evoluir, assim como a gente pode ir para um lugar não tão interessante, né? Onde tem energias não tão interessantes, espíritos não tão interessantes. Porque a gente não sabe das nossas tendências. A gente sabe deste momento. Mas as nossas tendências que a gente luta de outras encarnações, a gente não sabe. Então, nesse momento do nosso sono, nós estamos libertos para fazermos o que nós quisermos. E daí, a gente tem a oportunidade de crescer e evoluir, ou a gente tem a oportunidade de não estar em lugares tão bons. Daí, lembra que eu falei que ia falar um pouquinho de sonho, mas só um tequinho? E daí, normalmente, às vezes, a gente tem aqueles sonhos que não são tão interessantes, que a gente acorda com pesadelos. E os sonhos, eles são lembranças de coisas que aconteceu durante a noite, né? Então, vai saber onde nós andamos. Eu falo assim, vai saber onde a gente foi bater perna. E daí, quando a gente sonha,
a gente sonha, a gente tem a possibilidade de lembrar de algumas coisas. E daí, quando a gente acorda, que daí a gente foi, passou a noite, o corpo estava lá dormindo, a gente foi, vamos supor, se a gente tem uma tendência mais ou menos boa, né? A gente foi aprender alguma coisa, encontramos pessoas que nós amamos, que já partiu para o mundo espiritual, a gente pode matar a saudade daquelas pessoas, assim como a gente pode não fazer coisa tão boa, mas vamos deixar isso de lado, tá? Vamos deixar isso quietinho ali. Então, a gente pode, durante os sonos, exercitar caridade também no mundo espiritual. A gente pode conseguir um conselho de algum momento difícil que a gente está passando, ou seja, a gente consegue fazer muita coisa legal. Só que para fazer esse monte de coisa legal, que é interessante e que é permitido para todas as pessoas, existe uma chavinha que a gente tem que utilizar para fazer, que é a prece. Quando a gente não faz a prece, a gente acorda quebrado. Pode prestar atenção aí. Presta atenção. Se você não tem o hábito de fazer a prece, presta atenção no que eu vou te falar agora. Você, por acaso, tem a impressão de quando você deita, você dorme cansado, e daí quando você acorda cansado também? Uma outra coisa, você tem a impressão de que você dormiu, mas parece que não dormiu, que você acordou como se já tivesse feito uma ligação de ontem para hoje? Sabe assim? Ligou, você não teve um momento de descanso, parece que o hoje continuou do ontem. O problema de ontem amanheceu com você. Eu brinco que parece que você pegou o abraço de ontem e dormiu com você. O problema de ontem dormiu abraçadinho com você. Quando acontece isso, é porque quando a gente não faz a prece, o nosso espírito vai ficar só pensando nos problemas que nós temos durante a noite, o corpo não descansa e a gente vai continuar com aquela sensação de ontem, ou então porque a gente durante a noite a gente não fez esse refazimento também do nosso espírito para encontrar soluções para os nossos problemas. Então, quando a gente faz a prece durante a noite, é o momento da gente fazer o quê? Deixar o dia que nós vivemos cheio de atribulações, cheio de dificuldades, de provas, de várias coisas ruins que aconteceram e coisas boas também. E a gente faz uma ligação para descansar com Deus diretamente. Daí a gente descansa e a gente refaz as nossas sensações no dia seguinte. Vamos ter uma noite tranquila de sono, a gente não vai acordar toda hora. Então, mesmo que a gente acorde, a gente volta a dormir. Então, a gente consegue ter um sono reparador. Porque a hora que a gente faz a prece à noite, a gente está fazendo o quê? Agradecendo a Deus pelo dia que a gente teve. A gente pede uma noite tranquila de sono e a gente tem que pegar e falar assim, dar as coordenadas para esse espírito para fazer coisas boas durante a noite. Então, a gente pede a Deus que durante o sono a gente possa fazer, conversar com pessoas que a gente gosta, rever as pessoas que a gente gosta. A gente pede para pegar a orientação do nosso mentor. A gente pede para que durante a noite a gente possa ir para locais de aprendizado, aprender um pouco mais. E para nós que somos espíritas, que trabalhamos em casa espírita, também é um momento de falar para Deus que se precisar da nossa ajuda no mundo espiritual, apesar de sermos totalmente imperfeitos, mas se temos boa vontade, é um momento de fazer isso, de também ser útil no mundo espiritual, continuar o trabalho do lado de lá. Então, esse momento da prece é um momento muito importante e que normalmente a gente deixa de lado. E a gente deixa de lado por quê? Porque a gente não tem conhecimento. Agora não tem como vocês falarem que vocês não sabem, porque vocês sabem a importância que tem da prece antes de dormir. E daí vocês vão me falar assim, mas Márcia, eu tenho que fazer aquela prece gigantesca, que daí é uma oração, daí depois termina uma, começa a outra, daí termina a outra, começa a outra, termina a outra, começa a outra e fica aquela coisa gigantesca. Não. A prece durante a noite, ela tem que ser sentida do coração, porque toda a prece, ela não pode ser palavras decoradas.
ela tem que ser sentida, a gente tem que estar sentindo aquele momento. Quando a gente faz a prece, a gente se liga direto a Deus. A gente faz essa ligação com Deus. Então, automaticamente, se eu me ligo a Deus, é como se eu estivesse falando com uma pessoa que eu conheço, que eu amo muito. Então, pensa numa pessoa que você ama demais. Como que você conversa com ela? São palavras decoradas? Não, não tem como a gente falar com pessoas que a gente ama com palavras decoradas. Então é aquela palavra que sai do nosso coração. É uma conversa mesmo. É pegar esse dia que a gente teve, agradecer por tudo que a gente passou. É a gente pedir quando a gente tem necessidade, lembrando que a gente pede sempre alguma coisa que vai fazer bem pra gente, mas que não vai prejudicar outra pessoa. E também falar que eu estou precisando de orientação. Me ajuda que durante o sono, Deus, eu encontre o caminho que eu não estou encontrando enquanto eu estou acordado. Se eu estou com saudade de alguém, eu posso falar que, se for permitido, que eu encontre com os meus parentes que eu amo tanto, que já partiram para o mundo espiritual. Se vai ser atendido ou não, a gente não sabe. É uma coisa que a gente precisa deixar claro aqui. Porque senão vocês vão sair falando assim: ah, mas eu assisti o Evangelho da Márcia e a Márcia falou que durante o sono, se eu falar assim, ah, eu tô com muita saudade da minha tia que morreu há 1 ano, 2 anos, sei lá, 3 anos, se eu pedir, eu vou sonhar com ela. Não é bem assim. É se for permitido, porque tem que ser dos dois lados, eu tenho que estar bem, a pessoa que está lá no mundo espiritual também tem que estar bem, e além de estar bem, ela tem que estar disponível, porque lá a vida continua, as pessoas têm função também, do mesmo jeito que a gente tem aqui. Não é assim, vai ficar todo mundo em cima lá da nuvem, trocando ar para lá, não. Tem que ter a permissão. Então, se for permitido, a gente encontra as pessoas que a gente ama. Porque é a única forma da gente encontrar quem a gente ama que já partiu para o mundo espiritual. É momento também da gente tentar resolver problemas que a gente não consegue resolver aqui quando a gente está encarnado. Então, se eu tenho dificuldade com alguma pessoa que eu conheço e eu preciso resolver alguma coisa, eu posso conversar com Deus, pedir para o meu mentor me ajudar, que nesse momento eu consiga conversar com o fulano, a fulana que eu tenho alguma dificuldade e que eu possa resolver essa questão. Porque a gente lembra que eu falei no começo que vai estar dormindo é o corpo. O meu espírito vai estar livre. Ele vai estar livre para resolver algumas coisas que eu não consigo por causa das coisas que eu tenho na minha matéria que me prendem e que não permitem de eu fazer aquilo que seria bom para a minha evolução. Também é um momento para eu conversar com Deus que eu quero aprender um pouco mais, que eu quero entender um pouco mais da vida. E nesse momento a gente pode ir para locais, para colônias que têm estudo, e a gente pode fazer esse espírito crescer, estudar no mundo espiritual. Então, olha quanta coisa que normalmente a gente fala assim, mas o sono é perca de tempo. Dormir é perda de tempo. A vida é tão grande, eu deveria ficar 24 horas acordada. E se eu fico 24 horas acordada, eu vou ficar somente vivendo as coisas daqui. E não vou ter a possibilidade de aproveitar também as coisas do mundo espiritual. Só que a gente tem que saber aproveitar. E se a gente faz essa oração à noite, de manhã, o que a gente tem que fazer? Agradecer a noite de sono. Tentar lembrar de alguma coisa que aconteceu durante a noite, porque muitas vezes nós recebemos através dos nossos sonhos algumas orientações que não vão ser daquele jeito que a gente acha, uma coisa clara. Faça isso assim, assim. Não vai ser assim. Vai ser uma intuição. Alguma coisa, algum direcionamento para a gente seguir a nossa caminhada. E que a gente recebe isso através dos nossos sonhos. Então, amanhecer e agradecer a noite de sono e tentar lembrar alguma coisa é um exercício que a gente tem que fazer diariamente. Porque é um momento que a gente teve contato com a espiritualidade, com o nosso mentor de uma forma mais direta, com as pessoas que nós amamos.
É um momento que a gente teve a oportunidade de crescer, de evoluir. Então, se a gente olhar o sonho desse jeito, a gente vai ver que durante a nossa vida a gente tem várias orientações do mundo espiritual para a gente seguir a caminhada. Em qual caminho seguir? Se a gente tem aquela dúvida, meu Deus, qual caminho seguir? Muitas vezes vão vir em sonhos, durante a noite, essas orientações que a gente precisa. Então, vocês estão vendo como é importante esse momento da prece? Porque se a gente não faz, a gente não vai ter essa possibilidade de fazer essa ligação com o mundo espiritual dessa forma tão bonita que a gente tem. E daí, se a gente não faz, vai ser aquela coisa. Eu durmo, dá a impressão que eu deitei e já acordei. Ou então eu fico igual, fico rolando na cama, igual um bife à parmegiana. Parmegiana não é... A milanesa, sabe? Fica girando lá, girando, vira para um lado, vira para o outro. E não descanso. Então, é importante a gente fazer essa prece. E daí, um outro ponto que a gente também precisa pensar, porque aqui, até então, a gente está pensando assim, eu dormi bonitinho às 10 horas da noite, amanhã eu vou acordar às 6 da manhã, então passei a noite. Só que vocês já pensaram tantas pessoas que dormem aqui e desencarnam durante a noite? Eu brinco assim, gente, é brincadeira. Eu falo assim, dorme vivo e amanhece morto, né? É bem isso. Quantas pessoas não acontece isso? Que durante a noite tem um infarto fulminante, tem um AVC e não volta mais, né? Que desencarna, ou se não desencarnar, vai entrar em coma, vai ficar internado e não vai voltar mais. E se a pessoa não fez uma prece antes de dormir? Se ela não conversou com Deus e se ela não encaminhou esse espírito durante a noite enquanto ela estava consciente, conversou para que ele fizesse um bom caminho, ele vai chegar lá no mundo espiritual todo perdido. Tudo bem que a gente chega meio perdido, né? Mas mais perdido ainda. Então é importante isso, é uma responsabilidade nossa encaminhar o nosso espírito durante a noite. É muito importante isso. E quando a gente tem o hábito de fazer isso todas as noites, vocês vão perceber o quê? Que a insônia vai diminuir, que os pesadelos vão diminuir, que aquela sensação de angústia que a gente tem vai diminuir, que as dores do nosso corpo vão diminuir, porque uma boa noite de sono vai refletir no nosso dia, tanto no nosso humor, nas nossas emoções, assim como o nosso corpo físico. Ele vai sentir a importância dessa noite tranquila de sono. Joana de Ângeles tem um texto muito interessante que eu queria ler para vocês sobre o sono. Sono e repouso. O sono é uma experiência que faz recordar a desencarnação. É uma pré-morte ou treinamento para ela, em razão do entorpecimento da consciência, da vontade e graças à ausência de defesa Calma aí que caiu, gente. Espera aí que ao vivo vocês sabem como que é, né? Simplesmente sumiu. Deixa eu pegar outro celular aqui. Daí a gente começa de novo. Então, vamos começar de novo, tá? Que eu já perdi até o fio da meada. Sono e repouso. O sono é uma experiência que faz recordar a desencarnação. É uma pré-morte ou treinamento para ela, em razão do entorpecimento da consciência, da vontade e graças à ausência de defesa a que fica exposta a criatura. No sonho, às vezes, a lucidez espiritual, sintonizando com a vida exuberante, fixa impressões que se incorporam às lembranças em tons agradáveis ou afligentes, representativas dos lugares e pessoas e com quem se esteve.
Como ninguém sabe com segurança se ao dormir despertará no corpo mais tarde, dois impositivos se fazem indispensáveis para um bom repouso: a prece e a harmonia mental. A oração abre as portas da percepção ao indivíduo e ao equilíbrio mental, o equilíbrio mental o conduz às regiões felizes. O sono é fenômeno fisiológico de alta magnitude para a vida animal, sem o qual inúmeros distúrbios se instalam no ser. Não apenas dormir é importante, senão bem dormir, especialmente para o homem. O homem aqui ela fala homem e mulher, tá? Para a criatura humana. O repouso físico, aliado ao prazer emocional, constitui-lhe fator indispensável à saúde. Antes do repouso noturno, deixe as preocupações à margem. O travesseiro não aconselha ninguém. À noite bem repousada, os encontros espirituais durante a fase do sono são propiciadores da inspiração que soluciona as questões em pendências. Assim, lê uma pequena página de otimismo antes de dormir, a fim de que ela estimule os centros de pensamentos sadios. Ora com íntima confiança em Deus. Entrega-te em paz ao repouso. Quando despertares, estará renovado. E se retornares à pátria espiritual enquanto o corpo dorme, terá melhor condição de compreender e seguir tranquilo os novos rumos que a vida te concede. Esse texto está no livro Episódios Diários, que por sinal é o livro que a gente lê às 18 horas. Interessante, mas eu ainda não li esse capítulo. Interessante, né, gente? E se a gente for olhar o Evangelho segundo o Espiritismo, tem o capítulo 28, que eu não sei se vocês conhecem, ele tem uma coletânea de preces. Então, ele explica como tem que ser a prece, assim, a estrutura da prece, que a gente tem que agradecer, a gente tem que louvar a Deus e a gente pedir. Então tem a estrutura de uma prece e ele tem uma coletânea, começa com o Pai Nosso, explicando todas as frases do Pai Nosso, e depois ele tem prece para uma série de coisas. Então, se vamos supor, você precisa de uma oração para antes de dormir, por exemplo, tem aqui um modelinho. Então, tem um texto explicando a importância da prece naquele momento e tem a frase, tem a prece em si. Tem umas preces que são maiores, tem umas preces que são menores. Mas a gente tem que lembrar que é um guia, essas preces. Ele é um guia, uma coletânea de preces. Que a prece, ela não pode ser decorada, ela tem que ser feita do nosso coração. Então, se a gente quer ter uma base de como fazer uma prece especial, a gente encontra aqui. Mas não existe prece melhor do que aquela que sai do nosso coração. E eu falo muitas vezes que a gente não precisa fazer aquela prece gigante. Se a gente conversar com Deus, agradecer o dia que a gente teve, todas as oportunidades que nós tivemos durante o nosso dia, e pedir que nós tenhamos uma noite de sono, já é uma grande prece, porque ela saiu do nosso coração. E ela vai demorar quanto tempo? Então, a questão não é o tamanho da prece, a quantidade de palavras, e sim aquelas que saem do nosso coração. Mas se vocês querem saber qual que é a prece que tem aqui no Evangelho, eu vou ler para vocês, tá? E daí a gente faz a nossa prece de encerramento, porque eu já estou estourando o horário, como sempre, né? Então, vamos lá. E é pequenininha essa. Então, tá assim. Tem a explicação da prece, né? Que foi essa parte que eu falei do Evangelho. Então, se a gente quisesse fazer uma prece antes de dormir, seguindo o que está aqui no Evangelho, fala-se assim: minha alma vai se encontrar por um instante com outros espíritos que venham, os bons, ajudar-me com seus conselhos. Meu anjo da guarda, faça com que eu, ao despertar, conserve uma durável e salutar lembrança desse convívio. Então, vocês viram como é pequenininha? Ela pede para ter uma noite tranquila de sono e pede que quando a gente amanhecer, a gente possa lembrar, né? A gente possa lembrar do que aconteceu, se a gente recebeu algum conselho, alguma orientação, que a gente possa ter essa sensação e durante essa sensação a gente entender o que aquele momento vai nos ajudar durante o dia. No livro Nosso Lar,
tem uma parte que fala do sonho, tem uma parte que explica algumas coisas. E eu sei que a curiosidade de vocês também para saber o que significam os sonhos também deve aparecer. Como fala assim, ai Márcia, mas se eu sonhei com dente, será que vai acontecer isso? Então isso é um outro tema para a gente conversar, que em breve a gente traz aqui para vocês. Mas nesse momento, referente aos sonhos, é sempre bom a gente lembrar. É importante sim fazer a prece antes de dormir. Se você não tem o hábito, procura fazer todos os dias, se programa para fazer a prece. Não tem lugar certo, a hora que o sono começa a chegar, já conversa com Deus do seu jeitinho, porque é o seu jeitinho que vai conversar com Deus. Não é uma coisa, uma prece decorada que você pegou na internet, que alguém te explicou. Não, é a que sai do seu coração, é a forma que você conversa com Deus. Como eu falei no começo, é a forma que a gente conversa com as pessoas que nós amamos. E se tem uma pessoa, um ser que a gente ama demais, que nos deu a oportunidade de existirmos, é Deus. Então tira de lado esse negócio de que, mas para falar com Deus tem que ser isso. Não. Deus é a pessoa que mais te conhece você mais do que você mesmo. Então, conversar com Ele é uma coisa íntima. Assim como a gente está conversando aqui agora. Não precisa ter dedos para falar com Ele. Então fala do seu dia, fala o que você precisa, abre seu coração para Ele. Porque Ele sabe tudo o que cada um de nós precisa. Ele sabe tudo, tudo. Mas a nossa função como filhos dEle, como seres que estamos aqui, é conversar e pedir. É conversar e falar, é conversar e agradecer, é ter essa intimidade com Ele. E como eu converso com várias pessoas, e o Marcos é uma das pessoas que fala a mesma coisa que eu, não existe lugar melhor para conversar com Deus do que no banheiro, porque tá só eu e Deus, e mais ninguém. Então, escolhe um lugar que você se sinta bem, antes de dormir, antes do sono estar pesado, que você não consegue raciocinar, e conversa com Ele. Você vai perceber que essa prece antes de dormir, se fizer todos os dias, vai fazer uma grande diferença na tua vida. E se você quiser depois falar pra gente, olha, realmente fez toda a diferença, estamos aqui para te ouvir. Então, eu acho que é isso que eu queria falar, é um tema gostoso, se deixar eu vou ficar falando, porque tem tanta coisa para falar. Espero que tenha esclarecido um pouquinho do que acontece à noite com vocês, que vocês procurem exercitar a oração antes de dormir. E como eu falo nas nossas brincadeiras íntimas do Esperança, nos nossos grupos, eu falo assim, gente, reza antes de dormir para não ter pesadelo. E realmente, quando a gente tem o hábito de rezar durante a noite, os pesadelos começam a ir embora. Porque lembra que eu falei? Eu encaminho o meu espírito para ele fazer coisas boas e estar em lugares bons. E é responsabilidade somente nossa. Então, quem tem uma garrafinha de água aí, separa. Eu vou tomar um golinho de água antes da prece. Então, separa para fluidificar. Lembrando que a aguinha fluidificada, ela vai servir de remédio para o nosso corpo físico e espiritual. Vai nos auxiliar a equilibrar um pouquinho esse nosso corpo, esses nossos pensamentos, essas nossas emoções. Não é só uma aguinha, a hora que a gente está fazendo a prece aqui, que a espiritualidade, os mentores da nossa casa estão atuantes nesse momento do evangelho, eles vão colocando dentro da nossa garrafinha medicamentos que a gente não enxerga, mas que é através de energia que vai conseguir equilibrar esse nosso corpo, nosso espírito. Então, deixa um copinho de água aí reservado, como a gente fazia lá no Esperança, deixa a garrafinha separada e você toma um pouquinho antes de dormir, um pouquinho quando você acordar, que essa água vai te ajudar bastante. Eu acho que deu tempo já para todo mundo pegar sua garrafinha de água, seu copo de água e deixar ali reservado. Então vamos fazer a prece? Agradecemos a Deus pelos aprendizados diários, pelo aprendizado de hoje, que nós possamos colocar em prática todas as noites esse momento especial de conversar com Deus. Que esse momento possa ser um momento especial entre nós, que somos a criatura, com o Criador de todo esse universo, o Criador que criou todos os planetas, o universo,
o multiverso, que a gente sabe que não existe um universo só, que é infinito, que criou todos os planetas e criou o planeta que nós estamos hoje. Criou todas as árvores, os animais, as plantas, a água, o ar, o céu. Criou cada um de nós. Cada criatura, cada ser, cada coisa que Deus criou, Ele colocou o mesmo amor, um amor de Pai, que envolve tudo que existe, tudo aquilo que nós conseguimos ver e aquilo que também não conseguimos ver, que nos deu de presente um planeta que supre todas as nossas necessidades de evoluir, que nos dá comida para alimentar esse corpo, nos dá o ar para que possamos respirar, a água para nos hidratar, nos dá a oportunidade de enxergar coisas lindas através dos nossos olhos, que nos dá a possibilidade de andar através das nossas pernas, que nos dá a oportunidade de sentir o cheiro, os aromas, os perfumes que existem na nossa caminhada, que nos dá a possibilidade de abraçar a todos aqueles que nós amamos. Em tudo aquilo que nós olharmos ao nosso redor, nós podemos sentir o amor que Deus tem por cada um de nós. Através de um pássaro que voa, através da chuva que cai e lava tudo que encontra pelo caminho, através do barulho do mar, através do perfume de uma flor, através do toque em um bichinho de estimação, através da exuberância da natureza. Nós conseguimos sentir o amor de Deus por cada um de nós. E com a certeza desse amor que nós temos, que nós recebemos diariamente, nós podemos transferir esse amor também, multiplicar e fazer a nossa parte como filhos de Deus, abraçando com o nosso sentimento, com o nosso amor, todo esse planeta, imaginando que todas as pessoas podem sentir nesse momento esse amor que nós estamos sentindo, essa paz que nós estamos sentindo, que todas as pessoas possam sentir a sua fé se renovando, a sua saúde se fortalecendo, a alegria brotando em seus corações, que todos possamos nos sentir irmãos, um auxiliando o outro, imaginando que num grande abraço todas as dores são retiradas. Aqueles que estão fazendo a volta para o mundo espiritual, do mesmo jeito que nós estamos aqui, se sentem abraçados ao reencontrar os seus entes queridos que já estão no mundo espiritual. Nós que estamos aqui, agradecemos por conviver com cada uma dessas pessoas que cruzam os nossos caminhos. Através desse amor, envolvemos todos os lares, todas as pessoas, todos os locais que existem nesse planeta, com muito amor. Agradecemos, Pai, por tudo que acontece na nossa vida, pelos momentos bons, pelos desafiantes. Agradecemos pelo amor que recebemos diariamente. Agradecemos pela vida, pela oportunidade do aprendizado. Pai, que possamos, a cada momento,
a cada dia que abrirmos os nossos olhos, agradecermos pela oportunidade que nos dá a cada instante e que possamos distribuir esse amor em todos os locais onde andarmos. Que assim seja, graças a Deus. E assim, agradecemos cada um de vocês que esteve conosco hoje no Evangelho, que vocês tenham um final de semana cheio de paz, de tranquilidade. Espero que esse Evangelho de hoje possa ter ajudado cada um de vocês um pouquinho. E no próximo sábado, nós teremos de novo o Evangelho aqui, às 14h30. Não esqueçam que a gente tem os atendimentos fraternos, a gente tem a leitura do Evangelho às 18 horas, a leitura do livro da Joana de Ângeles todos os dias às 18 horas. E se precisar falar com a gente, é só mandar uma mensagem que vai ser muito bom conversar com vocês. Que Deus abençoe vocês e fiquem com Deus.